Pela única vigia, a tripulação viu uma escuridão infinita. Mas isso não diminuiu a empolgação dos 5 tripulantes. Conforme o submarino descia rumo aos destroços do Titanic, a pressão no casco aumentava devido às profundezas gélidas do abismo. De repente, um gemido baixo ecoou pelo navio. Então, o som de estalos encheu o ar. Antes que alguém pudesse reagir, o submarino implodiu. Acabou em um instante. Neste episódio do The Infographics Show, analisaremos as revelações impactantes da investigação do Ocean Gate e a perda do submersível Titan. A uma profundidade de cerca de 3.300 metros, a pressão externa no Titan teria sido uma incrível 4.900 libras por polegada quadrada. O desastre provavelmente teria começado com o colapso de uma pequena cavidade dentro das camadas densas de fibra de carbono que formam o casco do submarino. Esses pequenos vazios e muitos outros similares seriam visíveis apenas sob um microscópio. A Ocean Gate provavelmente sabia de um defeito de fabricação, mas continuou usando seu submersível não inspecionado, levando pessoas a mortes terríveis. Seguiu-se um colapso estrutural imediato e catastrófico, com microfissuras irradiando do ponto inicial de colapso por todo o casco de fibra de carbono. Propagando-se mais rápido que o som, a tripulação ainda não saberia o que estava acontecendo. Quase 5.000 libras por polegada quadrada de pressão da água pressionavam contra as fissuras, estilhaçando o casco. Em nanosegundos, a tampa de titânio frontal do submersível estoura como uma rolha de vinho. As profundezas esmagadoras atuam mais na frente do casco, onde agora falta a tampa de titânio. As paredes desabam para dentro e para baixo em direção à traseira do submersível, onde a tampa de titânio mantém a integridade estrutural. A incrível pressão da água do oceano comprime a atmosfera do submarino, percorrendo o casco em frações de nanosegundo. No interior, a atmosfera comprimida também pressiona o corpo da tripulação para baixo, afastando-os do ponto de colapso em direção à tampa traseira de titânio. 5 humanos adultos são empurrados uns contra os outros e contra a tampa de titânio com tanta força que seus corpos começam a estourar. A água pressiona o casco do submarino, da frente para trás, fazendo-o colapsar como uma lata de refrigerante vazia, sendo esmagada até ficar plana. Os restos do casco de fibra de carbono estilhaçado empurram a tripulação contra a tampa de titânio traseira, com a água invadindo rapidamente. Os restos da tripulação são transformados em uma pasta espessa e esbranquiçada que cobre a traseira do Titan. Nada sólido permanece, nem mesmo os dentes. Tudo termina em um instante, mas desacelerar o tempo permite apreciar a terrível magnitude do desastre do Titan. A guarda costeira agora sabe quem é o responsável, e apesar do cenário anterior ser especulativo, é uma ótima estimativa sobre o que deu errado. O submersível Titan e a Ocean Gate, empresa que leva turistas ao naufrágio do Titanic, foram majoritariamente criados pelo bilionário libertário Stockton Rush. Rush fundou a Ocean Gate em 2009, vendo grande potencial inexplorado no turismo subaquático. Havia apenas um problema: a regulamentação governamental, que ele considerava compreensível, mas ilógica. Crítico da Lei de Segurança de Navios de Passageiros de 1993, que impedia mergulhos abaixo de 45 metros e regulava a construção de submersíveis de passageiros, Rush citou que ela priorizou desnecessariamente a segurança dos passageiros sobre a inovação comercial. Ele projetaria seu próprio submersível ignorando as regulamentações. O Titan teria 2 tampas de extremidade de titânio com parede de 3/4 de polegada de espessura. A tampa de extremidade dianteira teria a única visão, de onde os turistas poderiam se maravilhar com o naufrágio do Titanic. A janela de acrílico de 7 polegadas de espessura foi registrada se projetando de volta para a cabine por quase 1 polegada durante mergulhos profundos. Contudo, os problemas iniciavam no design, já que a visão era classificada somente para mergulhos de até 650 metros, muito abaixo dos 3.800 metros onde o Titanic estava. Mas esse não foi o único defeito crítico de design. Rush acreditava que a inovação era a chave para o sucesso.
Assim, a OceanGate foi composta principalmente por recém-formados que compartilhavam sua atitude laissez-faire em relação às regulamentações governamentais. Rush disse que queria uma equipe jovem e inspiradora que inovasse e sonhasse grande, em vez de contratar submarinistas experientes com décadas de experiência na operação e construção de veículos submersíveis. Talvez porque um veterano o teria aconselhado a cancelar um dos aspectos mais polêmicos do Titan. O Titan utilizaria fibra de carbono no casco, revolucionando sua fabricação. A fibra de carbono é feita de finos filamentos de átomos de carbono ligados em uma estrutura cristalina e provou ser um material incrivelmente forte e durável. Porém, o contexto é soberano e, como todo estudante de ciências aplicadas sabe, os materiais se comportam distintamente em ambientes variados. Rush seria advertido contra o uso de fibra de carbono no casco pela presidente da Delaware Marine, Liz Taylor. Ela alertou que a fibra de carbono não funciona bem em profundidades extremas ou submersa por muito tempo. Também não tolera as tensões específicas de ter o oceano pressionando de todos os lados enquanto está preenchido com uma atmosfera de pressão em seu interior vazio. Rush afastou as preocupações com um gesto. Mesmo quando 38 especialistas redigiram uma carta implorando para que ele tivesse seu submersível inspecionado por autoridades, ele a ignorou. Em 2019, a OceanGate respondeu à carta declarando, cito, "A grande maioria dos acidentes marítimos e aéreos são resultado de erro do operador, não de falha mecânica." O mais desconcertante é que o Titan não estava equipado com um farol localizador de emergência, o que facilitaria encontrá-lo em caso de problemas. E é por isso que demorou tanto para localizar os destroços. Em 2022, o navio de superfície perdeu contato com o Titan por mais de 5 horas. Durante esse período, a tripulação desligou a internet para evitar que alguém tuitasse sobre o incidente. Não havia garantia de que o submersível encontraria o Titanic. Mike Reis, showrunner dos Simpsons, afirmou que levou 3 horas para encontrar os destroços durante um mergulho, mesmo tendo pousado a menos de 500 metros do local. A OceanGate afirmou que o Titan foi construído em parceria com especialistas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, Boeing e Universidade de Washington. Todas essas 3 entidades esclareceriam que não tiveram envolvimento direto no projeto do Titan, embora um modelo em escala do compartimento de pressão tenha sido construído e testado no Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington sem qualquer envolvimento da equipe. A Boeing também negou qualquer envolvimento e documentos vazados confirmariam que qualquer cooperação foi encerrada devido a Rush ignorar recomendações e requisitos de teste dos engenheiros da Boeing. O casco de fibra de carbono, parte polêmica da construção, nunca foi submetido a testes rigorosos. A OceanGate alegou que confiaria em um sistema de monitoramento acústico em tempo real, que provavelmente ajudou a tripulação quando o Titan implodiu mais rápido do que o tempo necessário para acionar um sinal de alarme. Um diretor de operações que levantou preocupações sobre a falta de testes e design de vários elementos acabaria sendo demitido. Em 2018, Rush desceria a 4.000 metros a bordo do Titan em uma viagem solo, tornando-se o segundo humano depois de James Cameron a descer tão fundo. Em 2019, uma equipe de 4 pessoas desceria a quase 3.400 metros. Mas durante o mergulho, haveria ruídos muito altos de estalos vindos do casco. Carl Stanley, um passageiro a bordo, expressou a Rush sua preocupação de que o casco apresentava uma falha grave ou defeito e estava começando a se deteriorar. Ele alertou que poderia falhar catastroficamente. Rush rejeitaria as sugestões de Stanley e o mandaria guardar suas opiniões para si. Um novo casco seria construído em 2021 com Rush mentindo aos investidores sobre o atraso. Durante o teste do novo design do casco, vários modelos em escala implodiram. Rush insistiu em reutilizar partes dos modelos que implodiram para o produto final, ignorando avisos de que os componentes poderiam estar comprometidos e enfraquecer a integridade do novo casco. Anéis de elevação foram adicionados para auxiliar na recuperação do Titan, apesar de mais avisos de que o corpo do submarino não era capaz de lidar com a tensão e o estresse de carga durante o levantamento. Durante os testes de mergulho, eram comuns problemas de comunicação,
com o submarino perdendo contato por horas com seu navio de apoio na superfície. O Titan enfrentou problemas de propulsão e flutuabilidade. Durante um teste de mergulho em 2021 com o apresentador Josh Gates, falhas técnicas forçaram o cancelamento do mergulho a apenas 30 metros de profundidade. Gates recusaria um convite para se juntar ao Titan em um mergulho até os destroços do Titanic. A indiferença de Stockton Rush, por regulamentações governamentais e sua atitude de cowboy, prepararam o cenário para um desastre. Então, o que exatamente aconteceu? Em uma expedição anterior, o submersível e seu esquife de reboque ficaram parcialmente submersos por 3 dias enquanto eram levados ao local de mergulho. Poucos dias antes do mergulho fatal, o Titan ficou preso em mar agitado, sacudindo a tripulação por quase 1 hora. Mesmo assim, em 17 de junho, os passageiros do Titan realizaram um treinamento em preparação para o mergulho, desconhecendo o destino que os esperava. Em 18 de junho, às 9h14, o Titan iniciou seu longo mergulho até os destroços do Titanic. O Titan não tinha comunicação direta com seu navio de apoio, o Polar Prince, dependendo de um aplicativo de mensagens de texto. A 165 metros, o Polar Prince enviou uma mensagem K para o Titan, conforme os procedimentos da Ocean Gate. Isso implicava em checar a comunicação. Quase 1 minuto depois, o Titan também respondeu com K. Além das mensagens de texto, o Titan enviava pings constantes ao Príncipe Polar a cada 5 a 10 segundos. Este sistema continuaria funcionando mesmo durante a maioria das falhas de comunicação em mergulhos prévios. Enquanto o Titan mergulhava, tudo parecia bem, apesar de uma falha de comunicação ter surgido por volta das 10 da manhã, com o Príncipe Polar enviando mensagens de texto repetidas sem resposta do Titan. Às 10h13, o Titan respondeu dizendo que perderam as configurações do sistema e do chat por outra falha no software de comunicação. Aqui as coisas ficam curiosas, porque o Príncipe Polar recebe uma mensagem dizendo que este é PH, ou Paul Henry, um especialista francês no Titanic. Quando perguntado se ele podia ver o Príncipe Polar em seu display, o Titan apenas respondeu com a mensagem: "Este é PH". É possível que a falha de comunicação indicasse que o Titan não estava visualizando corretamente as mensagens do Príncipe Polar. Também é possível que tenha ocorrido um erro no sistema de filtragem de ar, causando confusão pelo acúmulo de dióxido de carbono. No momento, as duas ideias são apenas especulações. Às 10h47 surgiu o primeiro sinal de problema. Uma mensagem do Titan dizia: "Caiu para WTS". Isso provavelmente se referia aos pesos usados pelo Titan para afundar no fundo do mar. A uma profundidade de quase 3.350 metros, é possível que o Titan estivesse soltando pesos para desacelerar. Em uma expedição prévia em outro submersível, Stockton Rush colidiu seu veículo diretamente no naufrágio do transatlântico Andrea Doria. 6 segundos após receber esta mensagem, a impressão polar parou de receber pings automáticos que normalmente receberia a cada 5 a 10 segundos. Acredita-se que o Titan tenha sofrido uma implosão catastrófica neste momento. A tripulação não teria tido tempo para reagir ou mesmo perceber suas próprias mortes, com a implosão ocorrendo em frações de segundo. Provavelmente, eles ouviram os mesmos sons de fadiga e estresse no casco do submersível como em mergulhos anteriores. Desta vez, porém, o casco de fibra de carbono defeituoso não suportaria as pressões e colapsaria. A história do Titan espelha a do Titanic, uma de extrema arrogância e tolice, neste caso de Stockton Rush, que acreditava estar acima das preocupações mesquinhas da regulamentação governamental e até mesmo dos conselhos de especialistas. Porém, seu destino e o assassinato de 4 passageiros lembram que a regulamentação governamental pode ser restritiva para negócios, mas existe por uma razão. Agora vá assistir Eu Fiquei Preso Submerso por 3 dias ou clique neste outro vídeo